Aí então as equações dele estão prontas. Certo. O que nós vamos fazer com essas equações? Aplicar. Aí aparece uma galera para usar as equações dele. Então teve o Friedman, que é um cara muito famoso, teve os russos lá também que usaram muito a equação dele, e teve esse cara que foi o Schwarzschild, que é um cara muito famoso dentro desse contexto todo da relatividade. Que ele faz? Cara, ele começa a imaginar o seguinte, poxa, com essas equações aqui, a gente consegue aplicar... O Friedman, primeiro, foi um cara que começou a aplicar isso no lance do início do universo. Tá. Big Bang e tal. Foi o Friedman, foi esse cara muito famoso nessa parte aí. E o Schwarzschild pega aquilo ali e fala, caramba, com isso aqui agora, a gente vai conseguir estudar, cara, a vida de estrela. Uma estrela morre e tal, não sei o quê. Aquele coisa ali é um sistema relativístico. E o Schwarzschild é que acaba bolando meio toda a ideia de buraco negro, porque ele vai pegando estrelas. Uma estrela que tem a massa igual ao Sol. Como que ela vai morrer? Uma estrela que tem 2 vezes a massa igual ao Sol. Ninguém até então tinha pensado sobre isso. Ninguém tinha. Nascimento até a morte de uma estrela, o que aconteceria? Porque precisava desse ferramental que foram as equações de campo do Einstein, entendeu? Entendi. E aí o cara, eles já estavam estudando, Mas vendo... você sabia, por exemplo, o Sol... Não, você sabia que o Sol era uma estrela, isso aí já sabia. Isso aí sabia a composição. Sabia a composição. Mas sabia mais ou menos a idade dele. Mais ou menos sabia mas também. Mas o ciclo de vida a gente não sabia primeiro, porque a gente não tinha tanta... né, que nem ferramental de física, e também a gente não tinha equipamento pra observar. Então, como que você descobre como uma estrela nasce e morre? Você olha uma pancada de estrela parecida. Entendi. Então é como você vê se várias pessoas na rua, você vai falar, isso aqui é uma criança, isso aqui é um adulto, Entendi. isso aqui é um idoso. Tem que ter uma... Tem que ter uma amostragem que a gente chama de estatística, né? Tá. Então pra esse poder cara fazer ele isso. começa a aplicar pra estrela. Então, só que ele começa às vezes teoricamente, né? Então, se tiver 2 vezes a massa do Sol, 3 vezes a massa do Sol, e vai fazendo. Pra onde vai convergir essa massa, né? Entendi. Quando ele chega ali em 8 vezes a massa do Sol, ele, aqui que acontece um negócio diferente, entendeu? Que aí é quando acontece uma supernova, e depois da supernova que pode desmembrar, ou virar um buraco negro, ou virar uma estrela de nêutrons. Quem bola tudo isso é esse cara aí. Aí esse cara é que bolou o tal do horizonte de eventos. Sem ter comprovação nenhuma ainda. Nenhuma, cara. Nenhuma. Ele fez um cálculo nem que... ideia, cara. O cálculo, né, de Schwarzschild, ele é assim, se você pegasse essa Dragon aqui e fosse transformar ela num buraco negro, qual que deveria ser o raio desse buraco negro? Ele tem uma equação que é relativamente simples, bem simples mesmo. E aí ele fala, tem que ser um tamanho minúsculo, entendeu? Por exemplo, acho que era pro Sol virar um buraco negro, ele teria que ter um raio menor que da Terra. Era uma coisa assim. Ele tem que se compactar. É que você vai comprimindo a massa a ponto daquela massa ali colapsar e virar um buraco negro. É isso que ele calcula. E isso aí abre a cabeça de um monte de gente. Porque quando você chega no ponto onde a massa vai ficando muito comprimida, você vai ter um volume infinitamente pequeno, né, que tende a zero. Você vai ter uma densidade que tende ao infinito, você vai ter uma temperatura que tende ao infinito. E a gravidade, o que acontece quando você compacta? Ela aumenta? Boa pergunta, hein? Então, aí o buraco negro ele cria um campo gravitacional tão forte que nem a luz consegue escapar dele. Apesar dele ser menor, o campo é muito maior. Ele vai distorcer, ele distorce tanto aquele tecido, lençol, né? Que ele vai descendo e desce tanto que tudo que passar ali cai e não volta nunca mais. Volta nunca mais. Essa é a ideia do buraco negro. Mas a gente já teve um programa que a gente falou sobre buraco negro que é errada a ideia do ralo, né? Não é um ralo. Não é um ralo. É um ralo 3D. Isso que é muito difícil de pensar. Não, é que ele não é um ralo que ele no sentido que ele tá sugando tudo. Ele só suga o que passa pelo quê? Raio de Schwarzschild, que a gente chama de horizonte de eventos. Sim. Mas, então, por exemplo, passou por aquilo ali... Tem um buraco negro no centro da galáxia, por exemplo. Nós não estamos sendo puxados para ele. Em nenhum momento... Vai chegar um momento que a gente vai ser puxado? Não, a gente está em equilíbrio atualmente. Porque eu achei que ia vindo, ia puxando uma hora, tudo ia ser... Então, e esse que é esse conceito que o pessoal tem, que é um ralo que tá ali puxando, sugando. Não tem. Não é. Tá, é só lembrar do filme lá do Interestelar, que você tem os planetas orbitando o buraco negro e tá tudo bem, cara. Se você tirar o Sol e botar um buraco negro da mesma massa, você só não vai ter luz. Você só não pode chegar lá perto. Você não pode atravessar passar um certo horizonte de eventos. Não que você vai sobreviver, né, até lá, né? Mas... Mesmo perto do horizonte de eventos, já tá... Aí já começam os efeitos relativísticos. Antes do horizonte, já começa a ter efeito. Sim, já começa a ter efeitos relativísticos. São as estrelas que a gente... Como que a gente sabe disso? A gente olha pro centro da nossa galáxia, que tem um buraco negro ali de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Que nem é muito grande, você olha que tem no universo. Perto dos que tem por aí, ele é pequeno. Só que a gente vê as estrelas girando loucamente ali em volta dele, perto dele. Vê ele pegar um pedaço, uma nuvem de gás, esticar ela. Vê ele engolir uma estrela de vez em quando. E é um monte de estrela que você
Tem os caras montam um gráfico disso dos últimos 20 anos. Tem as estrelas demais. girando que nem muito louca. rápido. Você vê ela devagarinho, ela passa perto e dá uma chicoteada, assim. Quando ela tá longe, ela tá mais devagar. Sim, Quando ela passa perto por causa da atração gravitacional, ela vai rápida. Nossa. E às vezes pode dar uma perturbação que parte dela entra no horizonte de eventos. Entrou, se ferrou. Aí ele puxa. Entendi. E aí ele come. engole Quando ele isso. come, ele cresce Sim, na prática, sim. Ele cresce em massa, e aumenta, e expande Não, o horizonte de eventos ou não? Sim, o raio de short shield vai aumentar porque você vai ter mais massa ali. E o buraco negro dá em quê? Se ele Ai, crescer bastante. Essa é uma boa pergunta. Essa é a Você grande sabe ainda? Porque lá no centro dele tem um negócio que a gente chama matematicamente de singularidade. É. Que é onde tem a famosa, né, divisão por zero. É. Porque é o volume, densidade, é massa dividido por volume. Buraco negro é um lugar que você tem massa tende ao infinito. E o volume tende a zero. Então, o que acontece ali? E aí você tem a gente até o engraçado é que essa parte de você ter o buraco negro é só meio que quase por observação, né? A gente não consegue saber exatamente até onde um buraco negro consegue crescer. Tem até umas estimativas baseadas não é no comprimento de Planck, acho que era. Tem o pessoal faz, e né? aí, só que assim, a gente vai observando, esse maior buraco negro, o Sérgio, né, sempre, o maior buraco negro que a gente achou passa 2 anos, achou maior ainda. Vai, é isso aí mesmo. E aí você vai e vai se tornando muito mais complexo você analisar isso, porque você começa a ter efeitos muito mais longe do buraco negro, né? Porque por mais que você tenha, ele não seja um ralo. Mas a gente pode estar sofrendo o efeito do buraco negro e não saber? Não, nós aqui não. Nós aqui O nosso não. é pequeno, o nosso tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ele tem além do horizonte de eventos, tem um raio de ação dele. O nosso é pequenininho, o raio de ação A dele. gente tá falando de buraco negro com bilhões de massas solares, né? Que é muito maior. Entendi. Que a gente mede em bilhões de massas solares, ou seja, um Sol, entendeu? Tem um buraco negro de 4,8 bilhões de massas solares. Se a gente manda uma sonda em direção a esse buraco negro, ela vai chegando antes do horizonte de evento e ela já começa a ser puxada? Tem a distância que você calcula ali. Do Sei. nosso eu não sei qual é, mas tem uma distância que ela vai começar. Não é que é ser efeito, puxada, né? ela começa a ter esses efeitos O relativísticos. sinal começa a não chegar, demorar muito pra chegar. Exatamente, começa a demorar muito e tal, e ela pode sofrer uma perturbação e ir embora pra E tem dentro. uma hora que o sinal não chega, não é porque ele não foi emitido. É porque a dilatação temporal é tão grande, mas é tão grande que o Que sinal... ele tá tentando vir, mas o negócio tá dilatando mais e ele do não que ele chega tá nunca. vindo. No filme Interstellar, o planeta é fora do horizonte de eventos, certo? Fora. E que tem aquele negócio de tantos segundos é um ano e não sei Porque o quê. tá no efeito relativístico. Tá nesse... Tá nessa Tá. pegada. Ele tá próximo demais. Ali já começa a ter esse efeito. E aí você vai ter essa distorção. E é interessante, eu pensei muito nesse... Não, mas quem tá lá não sofre isso no Sofre. planeta. Não, só quando ele volta que ele vê Não, a passagem. é porque pra lá, pra pessoa que que tá está lá, é. aquilo lá é a vida normal dela. Exatamente. Esse é o bizarro. Então, que é o bizarro, se você pudesse... vamos supor que você tá lá naquele planeta lá, e você só vai sentir o efeito relativístico na prática quando você confronta 2 referenciais. Entendi. Ou seja, eu viajei na velocidade da luz durante 2 anos. Fui 2 anos e voltei 2 anos e encontrei com você no mesmo lugar. Só ali que eu vou reparar que você ficou mais velho ou não. Por isso que Até eles lá quando estão no planeta, pra eles tá tudo normal, cara. Quando que cai a ficha? Quando Na ele hora que volta. ele vê o negão ali na porta da nave, cara. todo branco. Passou quanto tempo? 24 anos, acho que foi. Nossa, imagina um maluco esperando 24 anos e os Essa caras... cena, cara, E aí quando ele vê a filha, né? E aí quando ele vê a filha, né? Eu falei, cara, é a melhor representação do que é a relatividade em toda a história do cinema. Nossa, eu sinto isso quando eu saio daqui e volto um dia depois e vejo o Paquito. Mano, parece que passou trocentos anos. né? É uma cena que dói, cara. Dói, dói pra caramba. Aquilo ali é foda. Porque você fala, cara, 20 e poucos anos se passaram e você perdeu. Minutos, E você perdeu, acabou. Então, mas isso... E o choque dele é justamente isso que você falou. Porque pra ele, cara... Ele não sentiu. Não, porque a vida deles ali naqueles poucos minutos que foram 24 anos, cara, pra isso é normal. Quando confrontou com o cara que não tava, aí é que caiu a ficha pra ele, entendeu? Tem uma analogia mais fácil pra explicar isso? Porque tem o lance dos gêmeos lá do Einstein. Paradoxo dos gêmeos, paradoxo dos é isso gêmeos, aí. né? Isso aí. Como que, pra gente explicar de uma forma simples, né? São gêmeos... Você pega sai um, e põe viaja- numa nave e põe ele pra viajar perto da velocidade da luz.
E depois você volta. Ele vai estar mais novo que o O outro cara. envelheceu normal e ele tá... Mas na realidade de cada um, o tempo passou normal. Passou. Eu vivi 20 anos, o cara viveu 20 anos, só que pra... Não. Ué. Eu senti passando 20 anos. Você viveu os seus anos ali viajando. Assim, os seus 20 anos não vai ser 20 anos dele, mas pra Entendi. você foi 20 anos. Ah, tá. Entendeu? Quando você voltar pro cara lá, vai ter passado tempo pra caralho. Vamos supor que assim, eles estão lá. Na vida real acontece isso. Eu vou Quando você tem viajar filho, 10 né, anos cara? próximo da velocidade da luz, né? E você vai apertar, você vai marcar no teu caderno quando passar 10 anos onde você tá. Entendeu? Quando o cara for voltar com 10 anos depois, vai ter passado, cara, uma cota do outro, entendeu? Porque você tem a distorção temporal. Por que é essa? Isso é difícil de entender, né? Porque Isso é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. É porque é muita distorce abstração, o tempo. cara. A gente É estudou muita isso. abstração. A gente estudou isso e é difícil de explicar. É porque é muita. Essas coisas que a gente tava falando é muito abstrato, né, cara? Mas aí você tem que pegar as equações lá e quando você resolve, Mas eu vou colocar bate pra nisso vida aí. real, que é um cara que... Cara, na vida real é o seguinte, a NASA, tinha, né? 2 astronautas que eram gêmeos, o Mark Kelly e o Scott Kelly. Tá. Gêmeos, pô, que legal. Ela mandou, há uns 4 anos atrás, o Scott Kelly ficou 340 dias no espaço. E ele tinha um gêmeo aqui na Terra. E ele voltou. E o pessoal tá comparando, né? Já até saiu. hoje, eles Tá comparam. até O cara hoje. foi pro espaço, ele não tava na velocidade da luz. Não, O que não, vai mas mudar? aí eles- Mas ele ficou viajando em volta da Terra a 27 mil quilômetros por Durante hora. quase um ano. Durante quase um E o ano. cara Você numa aqui- casa decimal, você consegue saber a Exato. diferença. Não vai ser um efeito igual esse da velocidade da luz. Mas tem um efeito? Tem. Por isso que a gente corrige o satélite. Sim. O satélite, ele tá num negócio viajando ao redor do buraco negro, não, mas ele tá orbitando a Terra a 27 mil quilômetros por hora. Na verdade, 35 mil 36. Os que Os vão outros, né? já estacionaram verdade. estão mais longe ainda. Então É ele vai mais ter rápido mais ainda, Isso quer então- dizer o quê? Ele tá aqui... Isso. O que tem que corrigir? Você tem que corrigir ali. Você não vai perceber, mas você vai começar a corrigir ali na casa dos milissegundos. E se você for somando esses milissegundos, dá aquele problema que o Pedrão falou. O GPS ia dar uma precisão de 5 quilômetros. Então, em vez de eu vir aqui na sua casa, eu ia parar lá no estado do Morumbi. É. Entendeu? Você chegou ao seu destino. Eu cheguei ao meu destino. Então, os caras perceberam isso, que embora eu não seja um buraco negro, não tô perto da velocidade da luz, mas eu tô num sistema que, ao longo do tempo, esse pequeno erro ele vai se somar e vai dar um grande erro. O caso do Scott Kelly, ele ficou 340 dias Rodando numa a velocidade. 27 mil quilômetros por hora. O irmão dele ficou Ele aqui não na sentia Terra. essa velocidade porque ele tava... O referencial dele tava tudo certo. Tava Tá tudo ok. bem. E agora eles estão comparando para ver o que aconteceu. Célula, tudo. Cara, vai ter. Assim, não vai ser. O cara não tá lá acabado e outro. Mas o cara vai ter consegue fazer pequenas por datação, diferenças. acho que ele consegue. Eles Por datação. conseguem chegar numa pequena diferença. Então, isso aí A acontece. prova é hoje mostrar mesmo. que existe a diferença, não que a diferença seja visualmente perceptível do ponto de vista, né, do nosso dia a dia. Ou visualmente, infelizmente, cara, nós nunca vamos conseguir, entendeu? Porque a gente tem que mandar alguém viajar perto da velocidade da luz, o que já é muito difícil. Ou mandar alguém perto de um buraco negro, o que é mais difícil Já tá ainda. mais difícil ainda. cara. Então, assim, na prática, nós nunca vamos conseguir ver isso. Entendi. O máximo que a gente consegue é ou com satélite, e aí quem trabalha com satélite, né, vê isso no dia a dia, tem que fazer as correções e Tem tal. algoritmo pra fazer isso, porque tem que fazer o tempo todo. O tempo todo tem que estar corrigindo pra você manter ali. E no caso aí do Scott e do Mark Kelly, que teve essa... Só que aí vai aparecer ali, ou numa célulazinha, ou numa coisinha e tal, mas o pessoal tá estudando isso porque alguma pequena diferença nós vamos conseguir Ó, ver. você quer um exemplo legal pra entender talvez um pouco a relatividade? Do trem? Não, eu digo aqui no trem. Se você pudesse pegar. Vamos supor que você tá aqui na Terra e você consegue aparatar ali, aparecer a 65 milhões de anos-luz da Terra. Não entendi. Você viajou de 65 milhões tá. de anos-luz e aponta um telescópio monstruoso de gigante pra Terra. Você ia conseguir ver os dinossauros. Sim. Por que você não ia conseguir ver na prática? Porque você teria que sair da Terra, viajar 65 milhões de anos, impossível, e aí apontar e demorar mais 65 milhões de anos pro sinal chegar e depois mais 65 pra voltar. Já aconteceu. Então você... por isso que a gente fala espaço-tempo, inclusive. Porque não dá pra você dissociar a viagem no espaço do tempo. Você não consegue burlar isso. Mas eu consigo tecnicamente. viajar pro passado? Não. Se eu viajar muito rápido? Não. 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 Não dá pra você passar da velocidade da luz. É impossível. Impossível. Aliás, nem chegar nem perto, né? A gente não...
O pessoal não consegue. O que viaja mais perto da velocidade da luz? A luz. Não, Na fora a prática. luz. Não, tem o muon, né? O muon Não, tem coisa aí que a gente. Não, nos aceleradores de partícula a gente consegue velocidades próximas. Aí você tá acelerando partícula, né? Aí tem uma coisa, né? Partícula, um átomo e tal. Né? Tudo bem. Mas acho que os muons é o que mais. A muon é uma partícula fundamental lá que tá dentro do núcleo do átomo lá. E quando tem supernova, quando tem explosão de raio gama no universo, ela libera essa partícula numa velocidade muito próxima da velocidade da luz, assim, com várias casas decimais. É a maior energia que a gente consegue medir. Isso bate na atmosfera o tempo inteiro. O tempo todo, assim, tá batendo. Então, ela bate na atmosfera, ela quebra num monte de partículas e a gente consegue medir aqui. Entendi. Chama raios cósmicos. É bizarro, é bem legal. Isso é muito louco. E o que a gente faz nos aceleradores de partícula é a mesma coisa, só que de uma forma controlada e com muito menos energia. Entendeu? Isso mesmo. Mas quando a gente aponta um telescópio para muito longe, assim, qual que é o máximo que a gente consegue ver de distância? Hoje? Cara, aliás, falando hoje mesmo, já até confirmaram aí as galáxias mais distantes. Hoje. Toda semana. Não, mas que agora confirmou mesmo. Hoje a gente tá vendo coisa que aconteceu 325 milhões de anos depois do Big Bang. Porra. Entendeu? Que dá 13, bilhões de anos atrás. E o que Então, a gente isso tá vendo? Tá vendo uma foto daquela Você época. tá vendo uma galáxiazinha lá, ó, começando, formando muita estrela. Tá Quem tá começando vivendo a vida. lá não tá nessa época. Já era. Já era, tá muito... Já era. Tá vendo... Nem existe mais, provavelmente. Muita coisa já sumiu, Já. explodiu. É como se você abrisse o armário da casa da sua mãe e pegasse uma foto dela criança. Entendi. Entendeu? Você não vai viver aquele universo, mas você sabe como ela era. Exatamente a mesma coisa. Isso é muito louco também de entender, né, cara? Entendeu? Você tá vendo Tá como... vendo uma foto do passado. Exatamente É o isso. que você falou, se tem alguém... É a luz. Alguém pode estar vendo os dinossauros, dependendo da distância que ele tem, apontar um telescópio pra cá. Dependendo da distância, se você Imagina fizer o as cara contas, olhando. pode. Porra, só tem dinossauro nessa porcaria aí. Por a isso que gente eu tá não vou aqui. aí. Mas não tem um jeito, mesmo em teoria, de você ver o real time. Não teria esse. Você apontar pra uma coisa tão distante assim e você ver o real time não existe. Não tem, cara. Não tem. Um buraco de minhoca. Não dá. Na verdade, assim, na verdade mesmo, cara, você olhou pro espelho e você já tá olhando pro passado. Você nunca vê o presente, na verdade. Isso é maluco. Você tá sempre vendo um atraso mesmo, que minúsculo de alguma coisa. É um pequeno atraso. Isso é bem visível quando a gente transmite. Isso que a gente tá transmitindo tem um... Quem tá vendo em casa já tem um delayzinho, né? Exato, é o sinal. É o sinal viajar. Exatamente, A gente, não é pelos mesmos motivos, mas a analogia é a mesma, exatamente a mesma. Quando você vê, pra ficar fácil o pessoal entender, quando tem um cara na televisão e chama alguém que tá em outro lugar e o cara tem aquele... Ele fala assim, agora é com você. E o cara fica lá... Aí tá tipo um segundo ali. Então, não sei o que, mano, não sei o que, papai. É o tempo de viajar, e via satélite. Imagina uma distância... Assim, na verdade, isso aí que acontece, no caso de transmissão direta pra televisão, é exatamente o efeito relativístico. É o via satélite. Porque você tá aqui, a televisão, ela não... Hoje melhorou muito, mas ela durante muito tempo ela fazia transmissão direta ainda, dependendo do caso. Então você tem uma estação aqui, uma van, que manda um sinal direto pro satélite, que manda direto pra outro lugar. Ou manda direto pra antena. Né? A que velocidade? Na velocidade da luz. E aí, só que daqui para minha casa, que são 20 km aqui em linha reta, mais ou menos, é feito whatever, tá ligado? Agora, daqui até a China, por exemplo, você já vai ter ali em linha reta que 15, 20 mil quilômetros, aí você já começa a ver um delayzinho pequenininho. Entendi. Que é o delayzinho que ferra o repórter. Esse que ferra ele. Só que aí você tem o sinal de ida, de volta, o delay do equipamento, aí vai somando tudo, né? Todos dá pra melhorar, menos o da relatividade.